72 anos nas costas, e ainda me surpreendo com a audácia das pessoas, até mesmo da minha própria família. Meu nome é Lívia Teixeira, e nunca imaginei que ao comprar um apartamento novo, após décadas de trabalho duro, seria tratada como um simples trampolim para o conforto dos outros. Quando mostrei meu apartamento novo para meu filho Joaquim, ele olhou ao redor, avaliou cada detalhe e soltou uma frase que me deixou paralisada. Já vou trazer a minha esposa, a sogra, a tia da minha esposa e o papagaio para morar aqui com você. A sensação foi de um tapa na cara. Vocês conseguem imaginar isso? Trabalhei mais de 4 décadas na indústria farmacêutica. Economizei cada centavo possível. E meu único filho já estava planejando ocupar meu espaço sem nem mesmo perguntar se era o que eu queria. Aqui de Copacabana, onde o barulho do mar deveria trazer paz na minha aposentadoria, me vi diante de uma situação que jamais pensei em enfrentar aos meus 72 anos. O apartamento que comprei com tanto esforço já estava sendo repartido na mente do meu filho antes mesmo de eu colocar o primeiro quadro na parede. Naquele momento, engoli seco. Não consegui dizer nada. Sabe quando as palavras simplesmente somem? Foi exatamente assim. Fiquei olhando pela janela para o mar, enquanto Joaquim já planejava onde cada um iria dormir. O pior não foi nem a ideia de trazer a Patrícia, sua esposa. Afinal, entendo que casais devem ficar juntos. O problema começou quando ele incluiu a Marlene, minha nora, uma senhora de 64 anos que nunca escondeu o desprezo que sente por mim. Sempre com aquele olhar de superioridade, como se eu fosse uma caipira que não soubesse me portar em sociedade, mesmo tendo viajado mais e conhecido mais o mundo do que ela. E como se não bastasse, ainda queria trazer a tia Ivone, uma mulher que passa o dia inteiro falando de doenças, reclamando de dores que só ela sente e espalhando fofocas como se fosse seu trabalho oficial. E o papagaio, meu Deus, aquele papagaio. Um bicho barulhento que repetia palavrões o dia inteiro e que, segundo Joaquim, precisava de um ambiente mais saudável. Naquele momento, olhando para meu filho tão empolgado com a ideia de transformar meu sonho em uma casa de hóspedes para toda a família da esposa, senti algo estranho dentro de mim. Não era raiva, nem tristeza. Era uma mistura de decepção com um sentimento que há muito não experimentava. A vontade de dar uma lição em alguém. Vocês precisam entender que não sou uma pessoa vingativa. Sempre fui conhecida pela minha paciência e compreensão. Durante toda a minha carreira, fui a pessoa que resolvia conflitos, que acalmava os ânimos quando as coisas ficavam tensas. Meus colegas de trabalho sempre me procuravam para desabafar, sabendo que encontrariam um ouvido atento e um conselho sensato. Mas ali, naquele momento, com meu próprio filho agindo como se eu fosse apenas uma conveniência, algo dentro de mim mudou. Naquela noite, depois que Joaquim foi embora, me sentei na varanda do meu apartamento antigo em Botafogo. Fiquei observando as luzes da cidade, pensando no que fazer. Liguei para minha amiga Cida, a única pessoa que me conhece há mais de 50 anos e que não tem medo de me dizer verdades na cara quando preciso ouvir. Contei a situação e ela ficou indignada. Lívia, você não vai permitir isso, vai? Depois de tudo que você passou para criar esse menino sozinha, depois de todas as horas extras que você fez para pagar a faculdade dele, agora ele quer transformar sua casa em um abrigo para a família da esposa? As palavras de Cida ecoaram na minha mente. Ela estava certa. Criei Joaquim praticamente sozinha depois que meu marido faleceu, quando nosso filho tinha apenas 12 anos. Trabalhei dobrado, fiz horas extras, abri mão de relacionamentos, tudo para garantir que ele tivesse uma boa educação e todas as oportunidades que eu não tive. E agora, na minha velhice, quando finalmente poderia desfrutar do fruto do meu trabalho, ele agia como se tudo aquilo fosse naturalmente dele também. Foi nessa conversa com Cida que a ideia começou a tomar forma. Eu tinha 2 apartamentos, o novo, em Copacabana, que acabara de comprar, e o antigo em Botafogo, que estava preparando para alugar. O plano era usar o dinheiro do aluguel para complementar minha aposentadoria. Mas e se eu usasse o apartamento de Botafogo para dar uma lição ao meu filho? No dia seguinte, liguei para o Dr. Paulo Ferreira,
meu advogado de longa data. Expliquei a situação e perguntei se havia algum impedimento legal para o que eu estava planejando fazer. Ele riu do outro lado da linha. Dona Lívia, a senhora está no seu direito. Os apartamentos são seus, comprados com seu dinheiro. A senhora pode fazer o que quiser com eles, inclusive pregar uma peça no seu filho para ensiná-lo a respeitá-la. Com a aprovação do Dr. Paulo, comecei a colocar meu plano em prática. Passei uma semana inteira preparando o apartamento de Botafogo. Deixei a louça suja na pia, espalhei roupas pelo chão, não tirei o pó dos móveis, coloquei lençóis velhos e manchados cobrindo alguns sofás e até pedi ao vizinho de cima, que estava com um problema de infiltração, que deixasse vazar um pouco de água para criar manchas no teto da sala. O resultado foi um apartamento que parecia ter sido abandonado há meses. Quando tudo estava pronto, ou melhor, quando tudo estava suficientemente não pronto, liguei para Joaquim e disse que estava ansiosa para receber a família toda no meu novo apartamento. Marquei para um domingo, dia em que sabia que todos estariam disponíveis. Joaquim soou animado ao telefone, perguntando se precisava levar algo. Respondi que não, que eu cuidaria de tudo, que só queria a presença deles para celebrar essa nova fase da minha vida. Nas noites anteriores ao grande dia, confesso que tive dúvidas. Será que estava sendo cruel demais? Será que deveria simplesmente conversar com meu filho e explicar que queria viver sozinha? Mas então, me lembrava da naturalidade com que ele havia decidido sobre a minha vida, sem nem ao menos perguntar minha opinião, e a determinação voltava. Às vezes, palavras não são suficientes. Algumas lições precisam ser vividas para serem verdadeiramente aprendidas. E assim, com o coração um pouco apertado, mas com a certeza de que estava fazendo o necessário, preparei-me para recebê-los no apartamento bagunçado. Coloquei um vestido simples, mas elegante, arrumei meu cabelo como sempre faço e esperei. Quando a campainha tocou, respirei fundo e me preparei para ver a reação deles. O que aconteceu a seguir foi algo que jamais esquecerei e que mudou para sempre a dinâmica da minha relação com meu filho e sua família. Quando abri a porta, a expressão no rosto do meu filho foi impagável. Seus olhos se arregalaram e percebi que ele tentava disfarçar o choque. Patrícia, minha nora, não teve o mesmo tato. Seu nariz se contraiu como se tivesse sentido um cheiro terrível, e ela trocou um olhar significativo com a mãe. Marlene, minha sogra, já começou a tossir antes mesmo de entrar completamente no apartamento, alegando que tinha alergia a mofo. A tia Ivone, uma senhora de seus 70 anos, carregando o louro na gaiola, apenas balançou a cabeça em desaprovação. Mãe, isso aqui é... o seu apartamento novo? Joaquim gaguejou, claramente tentando encontrar palavras que não me ofendessem. Sim, filho. Não é maravilhoso? Vista para o mar, 3 quartos, bem espaçoso. Dá para acomodar todo mundo, como você sugeriu. Respondi com um entusiasmo que não sentia, mas que fazia parte do meu plano. Enquanto os guiava pela sala, onde os móveis cobertos com lençóis empoeirados criavam um cenário desolador, contei a história que havia preparado. Falei sobre como tinha economizado durante anos na indústria farmacêutica para realizar esse sonho. Como cada centavo que guardei foi pensando na minha aposentadoria tranquila, como vocês já sabem. Esta sala tem uma vista linda do pôr do sol. Menti, apontando para uma janela que dava para um prédio abandonado. À noite, as luzes da cidade criam um espetáculo. Patrícia tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta mal disfarçada. Joaquim parecia cada vez mais desconfortável, passando a mão pelo cabelo repetidamente. Um gesto que sempre fez desde criança quando estava nervoso ou envergonhado. E este é o quarto principal, onde eu durmo. Mostrei o quarto mais bagunçado, com roupas espalhadas e uma mancha escura no teto. Pensei que você e Patrícia poderiam ficar neste. Ou talvez a Marlene prefira? É o maior, afinal. Não, não. Marlene apressou-se a dizer. Prefiro um quarto menor, mas sem problemas no teto. Continuamos o tour pelo apartamento e a cada cômodo que mostrava, mais evidente ficava o desconforto deles. O banheiro tinha torneiras que pingavam. O segundo quarto tinha um colchão diretamente no chão. E a cozinha? Bem,
A cozinha era o pièce de résistance da minha encenação. Pratos sujos empilhados, restos de comida de dias atrás e até uma pequena colônia de formigas que se formou naturalmente. Isso não foi planejado, confesso. O mais interessante de observar, no entanto, era o papagaio. Desde que entraram, o louro não parava de gritar: "Socorro! Socorro!", especialmente quando Ivone ou Marlene se aproximavam da gaiola. Achei curioso, mas naquele momento estava mais concentrada nas reações à minha nova casa. Sugeri que nos sentássemos para um café na sala, e todos aceitaram com um entusiasmo claramente forçado. Enquanto preparava o café na cozinha bagunçada, ouvi pedaços da conversa na sala. "Não podemos morar aqui", sussurrou Patrícia para Joaquim. "Isso é um chiqueiro." "Shh, ela vai ouvir", respondeu meu filho, a voz tensa. "Não sei o que aconteceu. Ela sempre foi tão organizada e limpa. Talvez esteja ficando senil", sugeriu Marlene, sem nem tentar baixar a voz. "Acontece nessa idade." Aquelas palavras doeram, não vou mentir. Mesmo sabendo que tudo fazia parte do meu plano, ouvir minha sogra sugerindo que eu estava perdendo a capacidade mental foi um golpe baixo. Por um momento, quase desisti da farsa. Quase corri para a sala para dizer que tudo era uma encenação. Mas então me lembrei do motivo pelo qual estava fazendo aquilo. Respirei fundo e voltei com o café. "Então, quando vocês acham que podem se mudar?" Perguntei casualmente, como se não tivesse ouvido nada da conversa anterior. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Joaquim olhava para o chão. Patrícia examinava suas unhas perfeitamente feitas. Marlene tossiu novamente, e Ivone murmurou algo sobre sua pressão estar subindo. "Mãe, acho que precisamos conversar sobre isso com calma", Joaquim finalmente disse. "Talvez não seja o momento ideal para todos nos mudarmos. Patrícia e eu estamos pensando em renovar nossa casa também. E seria muita mudança de uma vez." "Mas, filho, você mesmo disse que ia trazer todo mundo para morar aqui comigo", insisti, mantendo minha expressão inocente. "Achei que seria bom para todos. Você não disse que a Patrícia está querendo ficar mais perto do trabalho dela? E que a dona Marlene precisa de um lugar com elevador por causa do joelho? Este prédio tem elevador. Quando funciona?" "Quando funciona?" Marlene quase engasgou com o café. "Sim, às vezes quebra por uma semana ou duas, mas os degraus são baixinhos, dá para subir tranquilamente os 5 andares." Nesse momento, percebi que havia exagerado um pouco. A ideia era dar uma lição no meu filho, não provocar um ataque cardíaco na Marlene. Decidi recuar um pouco. "Mas vocês não precisam decidir agora", amenizei. "Podem pensar com calma. O apartamento é grande, dá para todo mundo. Só precisa de uma limpezinha, claro." Uma limpezinha?" Patrícia não conseguiu se conter. "Dona Lívia, com todo respeito, isso aqui precisa de uma reforma completa. Tem mofo nas paredes, a pia está entupida, tem formigas na cozinha." "Detalhes, minha querida", respondi com um sorriso. "Quando a gente mora junto, resolve tudo isso rapidinho. Vocês são jovens, cheios de energia. E a dona Marlene tem experiência com casa, não é mesmo? E a dona Ivone pode ajudar com as plantas. Ah, esqueci de mostrar as plantas. Estão todas morrendo na varanda, coitadinhas. Não tenho muito tempo para cuidar delas." Joaquim parecia cada vez mais perturbado. Conhecia meu filho bem o suficiente para saber que ele estava tentando encontrar uma saída diplomática para a situação. Sempre foi assim, desde pequeno. Evitava conflitos a todo custo, mesmo quando precisava enfrentar as consequências de suas próprias ações, ou, neste caso, palavras. "Mãe, talvez possamos ajudar você a encontrar uma empregada, alguém que venha regularmente para limpar e organizar o apartamento", ele sugeriu, tentando soar prestativo. "Não precisa viver assim." "Viver como, filho?" perguntei, fingindo não entender. "Assim, com tudo bagunçado. Você sempre foi tão organizada, tão meticulosa com a limpeza. Lembra como ficava brava quando eu deixava meias pelo chão? O que aconteceu?" Era o momento que eu esperava. A abertura perfeita para começar a desdobrar meu plano. "Ah, filho, acontece que a gente envelhece e começa a perceber o que realmente importa na vida", filosofei, sentando-me no sofá empoeirado. "Material é material.
O importante é ter a família por perto, não é mesmo? Por isso fiquei tão feliz quando você sugeriu trazer todo mundo para morar aqui comigo. O desconforto na sala era palpável. Patrícia parecia estar calculando mentalmente quanto custaria reformar todo o apartamento. Marlene continuava tossindo, agora com um lenço cobrindo o nariz. Ivone murmurava algo sobre umidade fazer mal para seus ossos. E o louro? O louro não parava de gritar: "Socorro! Este papagaio só sabe falar isso?" Perguntei, genuinamente curiosa. "Infelizmente, sim", respondeu Ivone, parecendo irritada. "É muito barulhento. Na verdade, pensei que talvez você gostasse de ficar com ele, Lívia, para ter companhia." "Ah, então vocês não vão mais trazer o papagaio para morar aqui também?" Perguntei com uma inocência estudada. "Bem, se não viermos todos", começou Ivone, mas foi interrompida por um olhar severo de Joaquim. "Mãe, vamos almoçar? Podemos conversar mais sobre isso durante a refeição", meu filho sugeriu, claramente tentando mudar de assunto. "Ótima ideia. Preparei uma comida deliciosa", anunciei levantando-me. "Espero que gostem de ensopado de carne. Fiz ontem, mas ainda deve estar bom." "Ontem?" Patrícia parecia horrorizada. "Ou talvez anteontem, não me lembro bem", acrescentei, observando o pânico crescer nos olhos dela. Conduzi todos até a mesa da cozinha, onde havia preparado uma refeição que parecia ter sido feita há dias. Na verdade, tinha cozinhado tudo naquela manhã mesmo, mas adicionei alguns toques especiais para dar a impressão de comida velha. Um pouco de óleo em excesso flutuando no caldo, alguns legumes propositalmente passados do ponto, uma apresentação desleixada. Enquanto servia o ensopado em pratos ligeiramente sujos, apenas manchados com corante alimentício, confesso, percebi que Joaquim me olhava com uma expressão que não via há muito tempo. Era preocupação genuína. Por um momento, quase me senti culpada. Meu filho realmente achava que eu estava vivendo naquelas condições, que tinha me descuidado tanto assim com o passar dos anos. Mas então me lembrei da naturalidade com que ele decidiu sobre minha vida, sobre meu espaço, sobre minha aposentadoria, como se eu fosse apenas um detalhe em seus planos, e não uma pessoa com desejos e necessidades próprias. A culpa se dissipou, dando lugar à determinação de continuar com o plano até o fim. Durante o almoço, a conversa foi forçada e artificial. Todos elogiaram educadamente a comida, embora quase não a tocassem. Inventei histórias sobre os vizinhos barulhentos, sobre como o encanamento costumava entupir toda semana, sobre o porteiro que aparecia bêbado em dias de pagamento. Cada história mais absurda que a anterior, observando os olhares de horror se intensificarem. "E aqui, nos finais de semana, tem um samba no bar da esquina que vai até às 5 da manhã. Continuei, servindo mais ensopado que ninguém queria. No começo incomodava, mas agora já me acostumei. Às vezes até desço para dançar um pouquinho." Joaquim engasgou com a água. Sempre soube que ele tinha uma imagem de mim como a mãe tradicional, que ia à missa aos domingos e dormia cedo. A ideia de sua mãe de 72 anos sambando até o amanhecer claramente o perturbava. "Mãe, você nunca gostou de barulho", ele comentou, tentando me reconhecer naquela personagem que eu criava. "As pessoas mudam, filho. Talvez eu estivesse reprimida todos esses anos, sempre tão certinha, tão organizada. Agora estou livre para ser quem eu quiser." Após o almoço, sugeri que todos descansassem um pouco. Ofereci o quarto principal para Joaquim e Patrícia experimentarem, já que logo seria deles mesmo. Minha nora arregalou os olhos em pânico. "Na verdade, precisamos ir", ela disse rapidamente. "Tenho um compromisso mais tarde." "Eu também." Marlene apressou-se a concordar. "E eu preciso tomar meus remédios", completou Ivone. Apenas o louro parecia disposto a ficar, continuando com seu grito incessante de "Socorro!" Comecei a achar aquilo realmente estranho. Quando todos estavam se preparando para sair, muito mais cedo do que o planejado, decidi que era hora de ter uma conversa séria com meu filho. Pedi que ficasse um pouco mais, que precisávamos conversar a sós. Patrícia pareceu aliviada por poder escapar, e logo ela, Marlene e Ivone estavam se despedindo, prometendo vagamente visitar novamente em breve.
Assim que ficamos sozinhos, Joaquim sentou-se no sofá da sala, claramente preocupado. Podia ver em seus olhos que ele estava formulando algum discurso cuidadoso, provavelmente para sugerir que eu vendesse aquele apartamento horrível e fosse morar com eles, ou talvez para me internar em alguma casa de repouso elegante. Mãe, estou preocupado com você, ele começou, confirmando minhas suspeitas. Você nunca foi assim. Este lugar não é você. A bagunça, a sujeira, as histórias sobre samba até de madrugada. O que está acontecendo? Era o momento de revelar tudo. Olhei para meu filho, para o homem que criei sozinha depois que seu pai faleceu, para quem dei tudo o que podia e até o que não podia. Respirei fundo e me preparei para dizer a verdade. Joaquim, este não é meu apartamento novo. Como assim não é seu apartamento novo? Joaquim me olhava com uma expressão de pura confusão. Seus olhos percorreram o ambiente bagunçado como se buscasse alguma explicação nas manchas de infiltração. Este é meu antigo apartamento em Botafogo, aquele que estou preparando para alugar. O apartamento novo fica em Copacabana, com vista para o mar, e está impecavelmente limpo e organizado, exatamente como eu sempre mantive minha casa. Meu filho piscou algumas vezes, processando a informação. Vi a compreensão surgir lentamente em seu rosto, seguida por uma onda de vermelhidão que começou no pescoço e subiu até as orelhas, exatamente como acontecia quando ele era pego em alguma travessura na infância. Não estou entendendo, mãe. Por que você nos trouxe aqui então? Por que armou toda essa encenação? Levantei-me e caminhei até a janela. Dali podia ver um pedaço do céu entre os prédios. Nada comparado à vista deslumbrante que tinha do meu verdadeiro apartamento novo. Quando me virei para encarar meu filho, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Porque queria ver a reação de vocês. Queria saber se realmente estavam interessados em morar comigo ou apenas no meu apartamento novo em Copacabana. Joaquim abriu a boca para protestar, mas tornou a fechá-la. Não havia muito o que dizer, não depois do modo como todos reagiram ao verem o estado do apartamento. Joaquim, quando você entrou no meu apartamento novo e disse, sem nem perguntar minha opinião, que iria trazer sua esposa, sua sogra, a tia dela e até um papagaio para morar comigo, senti como se tivesse levado um tapa, como se eu não fosse uma pessoa com desejos próprios, apenas um meio para resolver seus problemas ou satisfazer suas vontades. Meu filho baixou os olhos, a vergonha evidente em sua postura. Continuei. Agora que tinha começado, precisava colocar tudo para fora. Depois de trabalhar mais de 40 anos, de criar você sozinha após a morte do seu pai, de abrir mão de tantas coisas para garantir que você tivesse uma boa educação, achei que merecia um espaço só meu. Um lugar onde pudesse desfrutar da minha aposentadoria em paz, receber meus amigos, ler meus livros com o som do mar ao fundo. Mãe, eu não pensei. Exatamente, filho. Você não pensou. Decidiu por mim, como se eu não tivesse mais capacidade de tomar minhas próprias decisões. E o pior, trouxe sua família para avaliar o imóvel, como se fosse apenas isso, um bem material, não o sonho pelo qual economizei a vida inteira. Nesse momento, percebi que lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Não era minha intenção chorar, mostrar fragilidade, mas ali estava eu, aos 72 anos, tentando explicar ao meu filho por que merecia ser respeitada. Joaquim levantou-se e veio até mim. Esperava ver irritação em seu rosto, talvez até indignação por ter sido enganado. Mas o que vi foi algo diferente. Uma compreensão dolorosa. A percepção de um erro que não tinha percebido que estava cometendo. Desculpe, mãe, ele disse, a voz embargada. Eu realmente não percebi como minhas palavras soaram. Não queria desrespeitar você ou suas escolhas. Enxuguei as lágrimas e sentei-me novamente. Agora vinha a parte mais difícil da conversa. Filho, por que você queria tanto trazer todo mundo para morar comigo? O que está acontecendo na sua vida que não me contou? Joaquim suspirou profundamente e passou a mão pelos cabelos. Aquele gesto familiar de quando está nervoso. Sentou-se ao meu lado e, depois de alguns momentos de silêncio, começou a falar. Estamos com problemas financeiros, mãe. Grandes problemas. Fiz alguns investimentos ruins. Peguei empréstimos e agora estamos afundados em dívidas.
O banco está ameaçando tomar nossa casa. Aquilo me pegou de surpresa. Meu filho sempre teve um bom emprego como administrador. Patrícia era advogada em um escritório conceituado. Viviam em uma casa confortável na Barra da Tijuca. Frequentavam bons restaurantes. Viajavam nas férias. Por que não me contou antes? Vergonha, acho. Sempre fui o filho responsável, o bem-sucedido. Como iria admitir que tinha fracassado? E depois, você trabalhou tanto para me dar uma boa educação, para me ver vencer na vida? Não queria decepcioná-la. Senti meu coração apertar. Quantas vezes nós, pais, sem querer, colocamos esse tipo de pressão nos filhos? A expectativa de sucesso, de retorno sobre o investimento de anos de sacrifício. Percebi que talvez eu também tivesse minha parcela de culpa naquela situação. Quando vi seu apartamento novo, tão bonito, tão bem localizado, pensei que poderia ser uma solução. Você morando lá, nós vendendo nossa casa para pagar as dívidas e indo morar com você. Sei que foi egoísta, que não considerei seus sentimentos, mas estava desesperado. E por que trazer sua sogra e a tia dela também? Joaquim deu um sorriso triste. Isso foi ideia da Patrícia. Ela disse que se fôssemos nos mudar com você, a mãe dela também precisaria vir, pois está com problemas no joelho e precisa de ajuda. E a tia Ivone mora com Dona Marlene há anos. Não teria para onde ir. E o papagaio? Ah, o louro. Joaquim balançou a cabeça. Foi um presente que dei para Patrícia no aniversário dela. Ela nunca gostou muito, mas não temos coragem de nos desfazer dele. Ele era de um velho marinheiro que morava perto de nós e faleceu. Acho que aprendeu a gritar socorro com ele. De repente, lembrei-me do comportamento estranho do papagaio. Como ele parecia especialmente agitado quando Marlene ou Ivone se aproximavam. Joaquim, você já observou como o louro reage quando sua sogra ou a tia dela chegam perto? Como assim? Ele fica mais agitado, grita socorro com mais intensidade. Você nunca notou isso? Meu filho parecia genuinamente surpreso. Agora que você mencionou, sim, ele fica mais nervoso perto delas. Mas nunca dei muita importância. Fiz uma anotação mental para investigar isso depois. Havia algo estranho naquela história do papagaio, e eu descobriria o que era. Mas naquele momento, tínhamos assuntos mais urgentes para resolver. Filho, por que não me procurou para pedir ajuda? Sou sua mãe. Posso não ser rica, mas poderia ter feito algo. Justamente por isso, mãe. Você já fez tanto por mim a vida toda. Como poderia pedir mais? Principalmente agora que finalmente estava realizando seu sonho de ter um apartamento na praia. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Olhei ao redor, para o apartamento propositalmente bagunçado que tinha preparado como parte da minha lição. Parecia tão infantil agora, diante da gravidade dos problemas do meu filho. Me perdoe por essa encenação toda, falei finalmente. Talvez eu também tenha sido egoísta, pensando apenas nos meus sentimentos feridos, sem imaginar que você poderia estar passando por dificuldades. Não, mãe. Joaquim foi enfático. Você estava certa. Eu deveria ter conversado com você, explicado a situação, pedido ajuda ou conselho. Não simplesmente aparecer com um plano pronto que tomava seu espaço e sua independência. Levantei-me e fui até a cozinha. Preparei um café de verdade desta vez, não o líquido horrível que tinha servido mais cedo como parte da encenação. Enquanto a água fervia, pensei em soluções para a situação do meu filho. Quando voltei com 2 xícaras de café fumegante, Joaquim parecia mais calmo. Sentei-me ao seu lado e tomei um gole antes de falar. Quero ajudar você, filho, mas preciso saber exatamente o tamanho do problema. Quanto vocês devem? Quais são os prazos? Existem outras alternativas além de vender a casa? Durante a hora seguinte, Joaquim me explicou em detalhes a situação financeira deles. As dívidas eram realmente grandes, resultado de investimentos mal sucedidos e de um estilo de vida que não podiam mais sustentar. Patrícia, segundo ele, estava tendo dificuldade em aceitar a nova realidade, insistindo em manter as aparências mesmo quando o dinheiro já não permitia. Ela vem de uma família que sempre teve posses, explicou. Para Patrícia,
Aparentar sucesso é tão importante quanto realmente tê-lo, talvez até mais. Isso explicava muito sobre minha nora e sua mãe. A forma como sempre me olhavam com certo desdém, como se eu, com minha vida simples de funcionária da indústria farmacêutica, não estivesse à altura delas. Após analisar todos os dados, percebi que a situação era grave, mas não irreversível. Meu filho precisava de ajuda, sim, mas não necessariamente da forma como tinha imaginado. Joaquim, vou propor algo a você. Não vou dar dinheiro diretamente, pois acho que isso não resolveria o problema a longo prazo, mas posso ajudar de outras formas. Expliquei meu plano. Usaria parte das minhas economias para ajudar a renegociar as dívidas mais urgentes, evitando que perdessem a casa. Em troca, Joaquim precisaria cortar drasticamente as despesas e buscar orientação financeira profissional. Também sugeri que Patrícia poderia contribuir mais, talvez buscando um cargo melhor no escritório de advocacia ou aceitando mais casos. E quanto a nós morarmos com você? Ele perguntou, hesitante. Isso não vai acontecer, filho. Respondi com firmeza, mas sem hostilidade. Vocês têm a vida de vocês. Eu tenho a minha. Podemos e devemos nos visitar, passar tempo juntos, mas cada um no seu espaço. Acredito que será melhor para todos. Joaquim pareceu aliviado, o que me surpreendeu. Talvez a ideia de morar com a mãe não fosse tão atraente quanto a necessidade financeira fazia parecer. E quanto à dona Marlene e à tia Ivone? Perguntei, curiosa. Bem, isso era mais uma pressão da Patrícia. Na verdade, acho que elas estão bem onde estão. Dona Marlene tem um apartamento próprio, não é grande, mas é confortável e tem elevador. E a tia Ivone, apesar das reclamações constantes sobre saúde, é perfeitamente capaz de se virar sozinha. Tudo começava a fazer sentido. A proposta de trazer todos para meu apartamento nunca foi realmente sobre cuidar de idosos necessitados ou estar mais perto da família. Era uma solução financeira disfarçada de preocupação familiar. E o papagaio? Por que queriam deixá-lo comigo? Joaquim pareceu embaraçado. Para ser sincero, mãe, o louro é muito barulhento. Patrícia nunca gostou dele. Diz que não consegue se concentrar no trabalho que leva para casa por causa dos gritos. Eu resisto em me desfazer dele porque sei que foi resgatado de uma situação difícil pelo antigo dono. E prometi cuidar bem dele. Mas confesso que às vezes é um desafio. Pensei no pobre papagaio, gritando "socorro" repetidamente, especialmente quando Marlene ou Ivone se aproximavam. Havia algo nessa história que ainda não se encaixava, e eu estava determinada a descobrir o que era. Filho, deixe o louro comigo por alguns dias. Quero observá-lo melhor, ver se descubro por que ele age daquela forma. Joaquim pareceu surpreso com o pedido, mas concordou prontamente. Acho que estava aliviado por ter alguns dias de silêncio. Quando finalmente nos despedimos, já era final da tarde. Meu filho parecia mais leve, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. A verdade costuma fazer isso. Por mais dolorosa que seja, liberta. Vou conversar com Patrícia sobre tudo isso, ele prometeu na porta. Não vai ser fácil. Ela ainda não admite que precisamos mudar nosso estilo de vida. Dê tempo a ela, aconselhei. Mudanças são difíceis para todos nós. O importante é serem honestos um com o outro, e comigo também. Depois que Joaquim saiu, fiquei sozinha no apartamento bagunçado. Olhei ao redor e comecei a rir. Tinha passado tanto trabalho para criar aquela desordem toda. E no final, a verdadeira bagunça estava nas finanças do meu filho e nas relações familiares que precisavam ser reorganizadas. Peguei minha bolsa e saí, fechando a porta atrás de mim. Amanhã viria uma equipe de limpeza para deixar o apartamento em ordem para os futuros inquilinos. Agora, eu iria para meu verdadeiro apartamento novo em Copacabana, tomar um banho quente e pensar em como ajudar meu filho sem comprometer minha própria independência. No caminho, liguei para minha amiga Cida. Precisava contar tudo a ela. Pedir sua opinião sensata sobre como proceder. Lívia, e então como foi? Eles caíram na sua armadilha? Cida perguntou assim que atendeu. Caíram, Cida. Mas descobri que a história era mais complicada do que eu imaginava. Contei a ela sobre os problemas financeiros de Joaquim
sobre o plano de Patrícia de trazer a mãe e a tia, e sobre o estranho comportamento do papagaio. Esse negócio do papagaio é muito suspeito, Cida comentou quando terminei. Por que um bicho ficaria tão agitado perto de determinadas pessoas? Acho que tem algo errado aí. Também acho. Por isso pedi para ficar com ele alguns dias. Vou observar melhor. Talvez descobrir o que está acontecendo. E quanto ao seu filho? Vai ajudá-lo com as dívidas? Vou, Cida. Ele é meu filho, apesar de tudo. Não posso virar as costas quando ele realmente precisa de mim. Mas vou fazer isso do meu jeito, estabelecendo limites claros. Você sempre foi assim, Lívia. Coração mole, mas cabeça dura. É por isso que te admiro tanto. Ri com o comentário da minha amiga. Era verdade. Por mais que tentasse bancar a durona, no fundo, não conseguia negar ajuda a quem amava. Mas desta vez, seria diferente. Ajudaria sim, mas sem abrir mão da minha independência, do meu espaço, dos meus sonhos. Quando cheguei ao meu verdadeiro apartamento em Copacabana, sentei-me na varanda e fiquei observando o mar. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Respirei fundo, sentindo a brisa salgada no rosto. Este era o meu lugar, meu cantinho no mundo depois de tantos anos de trabalho duro. Amanhã seria um novo dia. Buscaria o louro. Conversaria com meu advogado sobre como ajudar Joaquim legalmente sem me comprometer demais. E talvez até marcaria um almoço com Patrícia para tentar estabelecer uma relação mais honesta entre nós. Mas naquela noite, permitir-me-ia simplesmente desfrutar da vista, do silêncio, da paz que tanto havia buscado. Afinal, aos 72 anos, eu tinha aprendido que o maior luxo na vida não era um apartamento de frente para o mar. Era a liberdade de ser quem eu era, de tomar minhas próprias decisões, de ajudar quem amava sem perder minha essência no processo. E enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno sobre Copacabana, sorri pensando no papagaio e seu grito incessante de socorro. Talvez ele tivesse muito mais a me ensinar do que eu imaginava. Na manhã seguinte, o toque da campainha me despertou mais cedo do que o habitual. Ainda vestindo meu roupão de seda azul, abri a porta e me surpreendi ao encontrar Joaquim segurando a gaiola de louro, que parecia estranhamente silencioso. Bom dia, mãe. Desculpe o horário, mas preciso estar no escritório em 1 hora e pensei em deixar o louro antes. Sorri, ainda sonolenta, e fiz um gesto para que entrasse. Era a primeira vez que meu filho visitava meu verdadeiro apartamento novo, e pude ver em seus olhos o espanto ao observar a diferença. Aqui, tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Os móveis, escolhidos a dedo, combinavam com a decoração em tons de azul e bege que remetiam à praia visível pela ampla janela da sala. Plantas bem cuidadas decoravam os cantos estratégicos, e a luz da manhã entrava generosamente, refletindo no piso de porcelanato claro. Mãe, isso aqui é lindo! Murmurou colocando a gaiola sobre a mesa lateral da sala. Você tinha razão. Fui muito egoísta em pensar em invadir seu espaço. Água passada, respondi, dirigindo-me à cozinha para preparar um café. Quer uma xícara antes de ir? Enquanto a cafeteira trabalhava, observei o papagaio. Louro parecia diferente, menos agitado, quase contemplativo, olhando pela janela em direção ao mar. Por que não estava gritando socorro como no dia anterior? Ele está tão quieto, comentei quando Joaquim se juntou a mim na cozinha. Dei um remédio para ele antes de vir. Patrícia insistiu, disse que seria melhor para a viagem. Franzi o senho, instantaneamente preocupada. Que tipo de remédio? Não sei ao certo. Algo que a tia Ivone deu a ela. Disseram que é natural, para acalmar aves agitadas. Aquilo soou alarmante. Entreguei uma xícara de café a meu filho e voltei à sala para examinar o papagaio mais de perto. Louro tinha os olhos semicerrados, como se lutasse contra o sono. Não parecia natural. Joaquim, você tem certeza que isso é seguro? Ele parece dopado. Meu filho deu de ombros, tomando um gole de café. Sempre fazem isso quando precisamos transportá-lo ou quando temos visitas importantes. A tia Ivone conhece essas coisas. Ela criou pássaros a vida toda. Decidi não insistir no assunto naquele momento.
mas fiz outra anotação mental. Algo estava definitivamente errado nessa história. Após Joaquim sair para o trabalho, prometi a mim mesma investigar melhor o comportamento do papagaio. Removi a coberta que tinham colocado parcialmente sobre a gaiola e aproximei meu rosto das grades. Olá, louro. Está tudo bem agora. Você está seguro aqui. O pássaro virou lentamente a cabeça em minha direção, os olhos ainda lutando contra qualquer medicação que tivessem dado a ele. Senti meu coração apertar. Que tipo de pessoas dariam remédios a um animal só para mantê-lo quieto? Decidi ligar para o único veterinário que conhecia, Dr. Marcos, que cuidava do gato de Cida. Expliquei a situação, e ele sugeriu que eu levasse o papagaio para uma consulta assim que possível. Marquei para o fim da tarde. Enquanto aguardava a hora da consulta, mantive-me por perto, observando o louro. Aos poucos, o efeito do que quer que tivessem dado a ele foi passando. Por volta do meio-dia, ele começou a se movimentar mais, e então veio o primeiro, socorro, mais fraco que no dia anterior, mas inconfundível. O que aconteceu com você, amiguinho? Perguntei, oferecendo um pedaço de maçã que havia cortado. Para minha surpresa, ele recusou, virando a cabeça. Não está com fome? Tentei banana, depois algumas sementes que encontrei na pequena bolsa que Joaquim havia deixado com a gaiola. Nada. Louro não comia. Apenas repetia ocasionalmente seu grito de socorro, como se fosse a única coisa que sabia fazer. À tarde, levei-o ao consultório do Dr. Marcos. O veterinário, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso gentil, examinou o papagaio cuidadosamente. Ele está desidratado e parece subnutrido, diagnosticou, franzindo o senho. Há quanto tempo está com a família do seu filho? Não tenho certeza. Joaquim mencionou que o comprou de um velho marinheiro que faleceu como presente para a esposa. Mas não sei exatamente quando isso aconteceu. Dr. Marcos assentiu, continuando o exame. Quando tentou tocar em certas áreas das asas, Louro reagiu com agitação, gritando, "Socorro!" repetidamente. Dona Lívia, veja isso. O veterinário apontou para pequenas áreas onde as penas haviam sido arrancadas, algumas com marcas que sugeriam queimaduras. Isso foi feito intencionalmente, explicou, sua voz agora carregada de indignação profissional. Alguém maltratou este animal. Senti uma onda de náusea. As peças começavam a se encaixar. O grito constante de socorro, a agitação quando Marlene ou Ivone se aproximavam, os remédios para mantê-lo quieto. O que posso fazer, doutor? Vou administrar fluidos para a desidratação e recomendar uma dieta especial para recuperá-lo. Mas, sinceramente, o mais importante é mantê-lo longe de quem o maltratou. Saí do consultório com Louro, uma sacola de medicamentos e alimentos especiais, e uma raiva crescente no peito. Como puderam fazer isso a um animal indefeso? E como meu próprio filho não percebeu o que estava acontecendo em sua casa? No caminho de volta, liguei para Cida e contei tudo. Minha amiga, sempre prática, sugeriu que eu falasse com seu Antônio, o porteiro do prédio onde Joaquim morava. Porteiros veem tudo, Lívia. Se algo estranho acontece em um apartamento, eles geralmente sabem. Achei a sugestão sensata. No dia seguinte, depois de uma noite cuidando de Louro, que agora aceitava comer um pouco das frutas especiais recomendadas pelo veterinário, decidi fazer uma visita surpresa ao condomínio de Joaquim na Barra da Tijuca. Seu Antônio, um senhor de 68 anos com um bigode grisalho bem aparado, estava na portaria quando cheguei. Reconheceu-me imediatamente. Eu costumava visitar meu filho com frequência antes de me mudar para Copacabana. Dona Lívia, que surpresa boa. O Joaquim não mencionou que a senhora viria hoje. Na verdade, seu Antônio, vim falar com o senhor. Tem um minuto? O porteiro pareceu surpreso, mas assentiu, conduzindo-me a uma pequena sala ao lado da portaria. Fechou a porta e me ofereceu uma cadeira. Em que posso ajudar? Expliquei sobre o papagaio, os sinais de maus tratos, o comportamento estranho quando certas pessoas se aproximavam. Seu Antônio ouviu atentamente, o rosto enrugado cada vez mais sombrio. Dona Lívia, não gosto de falar da vida dos moradores. Começou, hesitante. Mas a senhora sempre foi boa comigo e não posso permitir que um animal sofra. Ele me contou então que, várias vezes,
Ouviu gritos vindos do apartamento quando Joaquim não estava. Não apenas do papagaio, mas também gritos humanos. Segundo ele, a tia Ivone tinha um temperamento terrível e frequentemente perdia a paciência com o barulho do pássaro. Uma vez, entrei para entregar uma encomenda e vi a dona Ivone sacudindo a gaiola violentamente porque o papagaio não parava de gritar. A dona Marlene estava lá também, rindo, como se fosse uma grande piada. Senti meu sangue ferver. Como podiam ser tão cruéis? E meu filho? Ou Patrícia? Eles sabem disso? Seu Antônio suspirou. Seu filho trabalha muito, dona Lívia. Sai cedo, volta tarde. Quanto à dona Patrícia? Ele hesitou novamente. Acho que ela prefere não ver. É mais fácil fingir que não está acontecendo. Agradeci a seu Antônio pela honestidade e prometi que o papagaio estaria seguro comigo. No caminho de volta para Copacabana, minha determinação crescia. Não permitiria que Louro voltasse para aquela casa de horrores. Quando cheguei ao meu apartamento, encontrei uma surpresa. Joaquim, Patrícia, Marlene e Ivone estavam todos na porta, esperando por mim. Mãe, onde estava? Tocamos a campainha várias vezes. Joaquim parecia preocupado. Fui resolver alguns assuntos, respondi vagamente, destrancando a porta. Não esperava visitas hoje. Viemos buscar o Louro, anunciou Patrícia, entrando sem esperar convite. Sentimos falta dele. Observei o grupo invadindo minha sala. Ivone imediatamente localizou a gaiola do papagaio, que começou a agitar-se e gritar: "Socorro!" repetidamente assim que a viu. "Viu só? Esse bicho é insuportável!" reclamou Ivone fazendo uma careta. "Não sei por que insiste em ficar com ele, Joaquim." "Foi um presente, tia", respondeu meu filho parecendo desconfortável. "E prometi ao senhor Valdir que cuidaria dele." "Bem, agora é hora de voltar para casa", Marlene declarou, aproximando-se da gaiola. O pânico de Louro intensificou-se, suas asas batendo freneticamente contra as grades da gaiola. "Ninguém vai levar o papagaio", anunciei, minha voz mais firme do que nunca. Todos se viraram para mim, surpresos. "Como assim, mãe?" Joaquim perguntou, confuso. "Sei o que vocês fizeram com ele", respondi, olhando diretamente para Ivone e Marlene. "Sei dos maus tratos, das penas arrancadas, das queimaduras. O veterinário viu tudo ontem." Ivone empalideceu, mas rapidamente recuperou a compostura. "Veterinário? Que absurdo! Esse pássaro é sempre assim, histérico. Provavelmente se machucou sozinho. Pássaros não arrancam as próprias penas nem causam queimaduras em si mesmos", retruquei, mantendo a calma. "E não se automedicam para ficarem dopados durante uma viagem." Marlene interveio, sua voz falsamente doce. "Dona Lívia, acho que está havendo um mal-entendido. Nós adoramos o Louro. Só queremos o melhor para ele. O melhor para ele é ficar longe de vocês." "Ah?" Patrícia, que até então observava a cena em silêncio, finalmente manifestou-se. "É só um pássaro, pelo amor de Deus. Por que tanto drama?" Aquela frase revelou tudo o que eu precisava saber sobre minha nora. Para ela, um ser vivo que sofria era apenas um pássaro. Não merecia consideração ou proteção. "Joaquim", chamei meu filho, ignorando os outros. "Podemos conversar em particular? No quarto?" Relutante, ele me seguiu até o quarto principal, fechando a porta atrás de nós. "Filho, você realmente não sabia o que estava acontecendo?" Joaquim passou a mão pelo rosto, parecendo exausto de repente. "Suspeitei algumas vezes. O Louro era tão diferente quando o senhor Valdir era vivo, mais alegre, falava várias frases, não apenas socorro, mas Patrícia sempre dizia que era normal, que papagaios mudam de comportamento em ambientes novos. E eu queria acreditar nela. Falei com seu Antônio hoje", revelei. "Ele me contou sobre os gritos, sobre como a tia Ivone maltratava o papagaio quando você não estava em casa." Meu filho fechou os olhos, como se tentasse bloquear a imagem mental. "Eu devia ter percebido, devia ter feito algo. Agora você pode", afirmei. "Deixe o Louro comigo. Vou cuidar dele, dar o tratamento que o veterinário recomendou. Ele merece paz depois de tudo que passou." Joaquim hesitou, olhando para a porta fechada. "Patrícia não vai gostar. Ela já está irritada com toda essa situação das dívidas."
Com sua recusa em nos deixar morar aqui, filho, você precisa decidir que tipo de homem quer ser. Um que permite que animais indefesos sejam maltratados em sua própria casa para evitar conflitos. Ou um que defende o que é certo, mesmo quando é difícil. Minhas palavras pareceram atingi-lo profundamente. Vi em seus olhos o menino que criei. O garoto que chorava quando encontrava passarinhos caídos do ninho e insistia em cuidar deles. Você tem razão, mãe. O louro fica com você. Quando voltamos à sala, as 3 mulheres conversavam em voz baixa, parando imediatamente ao nos verem. E então? Patrícia perguntou impaciente. Podemos ir? Temos compromisso mais tarde. O papagaio fica com minha mãe, anunciou Joaquim, sua voz surpreendentemente firme. Como é que é? Ivone quase gritou. Depois de todo o trabalho que tivemos com esse bicho ingrato? Trabalho? Retruquei, incapaz de conter minha indignação. Você chama maltrato de trabalho, dona Ivone? Não sei do que está falando, ela respondeu defensiva. Sempre tratamos bem o louro. Tão bem que ele só sabe gritar socorro, observei secamente. E tem marcas de queimaduras nas asas. Marlene interveio, puxando a irmã pelo braço. Vamos embora, Ivone. Não precisamos ouvir essas acusações absurdas. Patrícia olhava para Joaquim com uma expressão que misturava surpresa e fúria. Você vai mesmo deixar o papagaio aqui? Depois de tudo que conversamos? Sim, respondeu meu filho, mantendo-se firme. E acho que todos nós precisamos repensar muitas coisas, Patrícia, incluindo como tratamos os animais e uns aos outros. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de emoções não ditas. Finalmente, Patrícia pegou sua bolsa. Ótimo. Fique com seu precioso papagaio. Vamos, mãe, tia Ivone. Não somos bem-vindas aqui. As 3 saíram, Patrícia na frente, seguida por Marlene e Ivone, que lançou um último olhar venenoso em minha direção antes de bater a porta. Joaquim afundou no sofá, parecendo esgotado. Acho que vou dormir no escritório hoje, murmurou. Ou pode ficar aqui, ofereci. Tenho um quarto de hóspedes. Ele considerou a oferta por um momento, depois assentiu. Obrigado, mãe. Acho que preciso de um tempo para pensar. Preparei um jantar simples para nós 2. Sopa de legumes e pão integral. Algo reconfortante. Enquanto comíamos na varanda, observando o pôr do sol sobre o mar, conversamos sobre tudo e nada, evitando os assuntos difíceis por enquanto. Após o jantar, Joaquim foi até a gaiola de louro, que agora estava mais calmo, comendo um pouco das frutas especiais que o veterinário havia recomendado. Desculpe, amigão, disse baixinho ao papagaio. Prometo que agora vai ficar tudo bem. Como se compreendesse, o pássaro olhou para ele, e pela primeira vez desde que o conheci, disse algo diferente. Tudo bem. Joaquim olhou para mim surpreso. Ele falou outra coisa. Talvez esteja começando a se sentir seguro. Sugeri, aproximando-me. O Dr. Marcos disse que papagaios são inteligentes e sensíveis. Eles percebem quando estão em um ambiente seguro. Naquela noite, depois que Joaquim se recolheu ao quarto de hóspedes, fiquei um tempo extra na sala, apenas observando o louro. O papagaio parecia mais relaxado, explorando a comida na gaiola, ocasionalmente olhando pela janela para as luzes da cidade. Você está seguro agora, sussurrei. Ninguém vai machucar você de novo. Como se respondesse, ele virou a cabeça em minha direção e repetiu. Tudo bem. Sorri, sentindo uma estranha conexão com aquela pequena criatura que, como eu, estava aprendendo a recomeçar em um novo lar, depois de passar por dificuldades. Ambos buscávamos paz, segurança, respeito. Antes de ir para a cama, cobri parcialmente a gaiola com um pano leve, como o Dr. Marcos havia recomendado, para que Louro pudesse dormir melhor. Ao me afastar, ouvi um sussurro suave. Obrigado. Parei, surpresa. Será que tinha imaginado? De nada, Louro, respondi, mesmo assim. Boa noite. Enquanto me deitava, pensava em como a vida dá voltas. Comprara um apartamento sonhando com tranquilidade na aposentadoria e acabara envolvida em um drama familiar, resgatando um papagaio maltratado e abrigando meu filho em crise matrimonial. Não era exatamente o que planejara, mas de alguma forma parecia certo. Às vezes, os melhores capítulos de nossas vidas são aqueles que não escrevemos previamente.
Com esse pensamento, adormeci, embalada pelo som distante das ondas e pela certeza de que, mesmo aos 72 anos, ainda havia muito a aprender e ensinar. Acordei na manhã seguinte com o som de panelas na cozinha. Confusa, consultei o relógio na mesa de cabeceira. 7h15. Vesti meu roupão rapidamente e encontrei Joaquim preparando o café da manhã. Uma cena que não presenciava desde que ele era adolescente. Bom dia, mãe. Cumprimentou com um sorriso tímido. Espero que não se importe. Achei que merecia um café na cama depois de tudo. Levantou cedo, comentei, sentando-me à mesa da cozinha, onde ele já havia arrumado 2 xícaras. Na verdade, mal dormi, confessou, servindo o café fumegante. Fiquei pensando em muita coisa. Sobre Patrícia, sobre nossa situação financeira, sobre o loro. Olhei na direção da sala, onde a gaiola do papagaio estava coberta parcialmente como eu havia deixado na noite anterior. Ele ainda está dormindo, explicou Joaquim. Chequei quando acordei. Parece tranquilo. Tomamos o café em um silêncio confortável, até que meu filho finalmente expressou o que parecia estar ruminando. Mãe, vou me separar da Patrícia. A declaração me pegou de surpresa, embora parte de mim já esperasse algo assim depois dos acontecimentos recentes. Tem certeza? É uma decisão grande. Joaquim assentiu, seu rosto demonstrando uma determinação que não via há anos. Ontem à noite foi a gota d'água, mas os problemas vêm de muito antes. Nosso casamento já não funcionava há tempos. Só estávamos fingindo. Patrícia está mais preocupada com aparências do que com a realidade. E a forma como ela, a mãe e a tia trataram o louro, não consigo ignorar isso. E as dívidas? Vou enfrentá-las. Talvez precise vender a casa, sim, mas posso alugar um apartamento menor. O importante é recomeçar com honestidade. Senti uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho pelo meu filho finalmente enfrentar a realidade. Preocupação pelos desafios que viriam. Você pode contar comigo, filho. Não para morar junto, sorri, mas para apoiar você nessa transição. Após o café, Joaquim se despediu, dizendo que precisava resolver algumas coisas no banco e depois conversaria com Patrícia. Quando a porta se fechou, dirigi-me à sala para verificar Louro. Removi cuidadosamente o pano que cobria parcialmente a gaiola. O papagaio estava acordado, me observando com aqueles olhos brilhantes que pareciam entender mais do que qualquer um suspeitaria. Bom dia, amiguinho. Dormiu bem? Para minha surpresa, ele respondeu. Bom dia, tudo bem? Sorri, maravilhada com como ele já estava começando a usar outras palavras além de socorro. Ofereci as frutas especiais que o veterinário recomendara, e Louro comeu com apetite, outro bom sinal. Decidi levá-lo para tomar sol na varanda. Coloquei a gaiola em um suporte que improvisara, posicionando-a de forma que ele pudesse ver o mar, mas estivesse protegido de vento excessivo. Olha que vista linda, Louro, comentei, apontando para o oceano que se estendia até o horizonte. Muito melhor que aquele apartamento onde você estava, não é? O papagaio inclinou a cabeça como se considerasse minhas palavras. Então disse algo que me fez congelar. Ivone Maldade. Fiquei boquiaberta. Não era apenas uma repetição aleatória. Parecia uma afirmação consciente. Louro, você entende o que aconteceu com você? Ele balançou as asas levemente e repetiu. Ivone Maldade. Marlene Maldade. Uma onda de tristeza me invadiu. Esse animal inteligente não apenas sofrera maus tratos, mas compreendia quem o havia ferido. Lembrei-me do que Joaquim contara sobre o antigo dono, o Sr. Valdir, um marinheiro aposentado. Talvez Louro tivesse sido bem tratado antes. Talvez soubesse diferenciar bondade de crueldade. Ninguém vai machucar você agora, prometi, sentindo uma determinação renovada. Passei a manhã reorganizando a sala para acomodar melhor a gaiola de Louro, criando um espaço permanente para ele junto à janela, onde poderia observar o movimento. Enquanto trabalhava, recebi uma ligação de Cida. E então, como estão as coisas com o papagaio? Contei sobre as descobertas do veterinário, a confrontação com a família, a decisão de Joaquim de se separar e as novas palavras de Louro. Meu Deus, Lívia! Você virou protagonista de uma novela e nem me avisou, brincou minha amiga. Mas falando sério, acho que você salvou esse papagaio.
E talvez tenha salvado seu filho também. Não sei se fui eu ou se foram as circunstâncias, Cida. Às vezes a vida nos coloca em situações que nos forçam a ver a verdade, mesmo quando preferimos ignorá-la. Filosofando logo cedo? Reconheço minha amiga de volta. Riu Cida. Vou passar aí depois do almoço para conhecer o novo membro da família. Após desligar, voltei a me ocupar com os preparativos para Loro. Estava limpando a gaiola, transferindo-o temporariamente para uma caixa de transporte mais espaçosa que comprara no pet shop, quando a campainha tocou. Para minha surpresa, era Patrícia. Posso entrar? Perguntou secamente, sem cumprimentos. Hesitei por um momento, mas acabei abrindo passagem. Ela entrou, elegante como sempre em seu conjunto de alfaiataria cinza, os saltos altos ecoando no piso. Joaquim me contou sobre a decisão dele. Começou, sentando-se sem ser convidada. Acho que você deve estar satisfeita. Não estou satisfeita nem insatisfeita, Patrícia. É a vida do meu filho, a escolha é dele. Ela deu uma risada sem humor. Por favor, não se faça de inocente. Sei muito bem que você nunca me aprovou. Sempre me achou fútil, materialista. Nunca disse isso. Não precisava dizer. Estava nos seus olhares, na forma como questionava nossas decisões financeiras. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados. Mas não vim aqui para discutir o passado. Vim fazer uma proposta. Cruzei os braços, desconfiada. Que tipo de proposta? Dinheiro, respondeu diretamente. Quanto você quer para convencer Joaquim a não se separar? A não vender a casa? Fiquei momentaneamente sem palavras, chocada com a audácia. Você acha que pode comprar minha influência sobre meu filho? Todo mundo tem seu preço, dona Lívia. Qual é o seu? 1 milhão? 2? Dei uma risada incrédula. Patrícia, vocês estão afundados em dívidas. De onde viria esse dinheiro? Ela hesitou por um segundo, revelando uma fraqueza em sua fachada confiante. Tenho meus recursos. Minha família tem contatos. Posso conseguir. Nesse momento, um barulho vindo da caixa de transporte chamou nossa atenção. Loro havia conseguido abrir a pequena porta, que eu não havia travado corretamente, e saiu voando pela sala, pousando no encosto do sofá, bem próximo a Patrícia. Ivone Maldade, Marlene Maldade, Patrícia Maldade, declarou o papagaio, olhando diretamente para minha nora. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Levantou-se como se tivesse levado um choque, afastando-se do pássaro. Este bicho é um demônio, sibilou. Sempre disse a Joaquim. Repete tudo o que ouve. Exatamente. Respondi calmamente. Repete o que ouve. O que me faz pensar? Onde ele ouviu essas associações entre nomes e maldade? Quem falava assim perto dele? Patrícia pegou sua bolsa, visivelmente perturbada. Isso é ridículo. Estou perdendo meu tempo aqui. Quando ela se dirigiu à porta, falei uma última vez. Patrícia, dinheiro não resolverá seus problemas. Nem mentiras. Joaquim merece honestidade, mesmo que isso signifique o fim do casamento. Ela parou, de costas para mim, a mão na maçaneta. Você não entende nada da minha vida, murmurou, quase para si mesma. Então saiu, batendo a porta. Loro voou da poltrona para meu ombro. Um gesto que me surpreendeu, pois não esperava tal nível de confiança tão cedo. Tudo bem agora, disse ele como se me consolasse. Sim, amiguinho, tudo bem agora. Cida chegou após o almoço, encantada com Loro e com toda a história. Sentadas na varanda, observando o mar e o papagaio que agora parecia mais à vontade em sua gaiola nova e espaçosa, conversamos sobre os estranhos caminhos da vida. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Cida. Como tudo começou com você querendo dar uma lição no seu filho por causa do apartamento e acabou revelando tantas outras coisas. A vida é assim mesmo. Puxamos um fio solto e todo o tecido começa a se desfazer. No final da tarde, Joaquim telefonou. Soava estranhamente tranquilo para alguém que acabara de iniciar um processo de separação. Patrícia foi embora, mãe. Levou algumas roupas e disse que vai ficar na casa da mãe por enquanto. Como você está se sentindo? Estranhamente, aliviado. Como se tivesse soltado um peso que carregava há anos sem perceber. Só estou preocupado com as questões práticas agora.
A casa, as dívidas. Um passo de cada vez, filho. Você não está sozinho. Após desligar, fiquei pensando em como a vida nos reserva surpresas. Aos 72 anos, quando imaginava que viveria uma aposentadoria tranquila, sozinha em meu apartamento à beira-mar, via-me envolvida em uma reviravolta familiar completa, com um papagaio resgatado e um filho enfrentando uma separação complicada. Mas não me sentia sobrecarregada. Pelo contrário, havia uma estranha sensação de propósito em tudo aquilo. 3 semanas se passaram rapidamente. Louro melhorava a cada dia, não apenas fisicamente, com suas penas começando a crescer novamente nas áreas danificadas, mas também em seu comportamento. O vocabulário dele expandia-se surpreendentemente. O Dr. Marcos, que vinha semanalmente para acompanhar sua recuperação, estava impressionado. Ele deve ter sido muito bem treinado pelo antigo dono, comentou durante sua última visita. Papagaios podem viver décadas e preservam o que aprenderam. Provavelmente estava apenas bloqueado pelo trauma. De fato, Louro agora falava frases completas, algumas que provavelmente aprendera com o Sr. Valdir. Bom dia, marinheiro. Mar calmo nunca fez bom marujo. E outras que aparentemente estava aprendendo comigo. Lívia amiga, café gostoso. Quanto a Joaquim, ele enfrentava o processo de separação com uma maturidade que me surpreendia. Conseguiu negociar com o banco um prazo maior para o pagamento das dívidas, colocou a casa à venda, por um valor menor do que valia, mas suficiente para quitar a maior parte dos débitos. E alugou um pequeno apartamento não muito longe do meu. Em uma tarde de domingo, aproximadamente um mês após toda a confusão inicial, convidei Joaquim e Cida para um almoço em meu apartamento. Prepararei uma feijoada, prato que meu filho adorava desde criança, e arrumei a mesa na varanda, com vista para o mar. Durante a refeição, conversamos sobre tudo o que havia acontecido, mas também sobre planos futuros. Joaquim parecia renovado, como se finalmente tivesse se libertado de um fardo que carregava há anos. Sabe, mãe, ele comentou enquanto saboreávamos a sobremesa, um pudim de leite caseiro. Nunca imaginei que aos 45 anos estaria recomeçando a vida. Apartamento novo, solteiro novamente, reconstruindo minhas finanças do zero. A vida raramente segue o roteiro que planejamos. Respondi. Olhe para mim. Achei que estaria curtindo minha aposentadoria sozinha, talvez viajando ocasionalmente. E agora tenho um papagaio que fala mais a cada dia. Como se entendesse a deixa, Louro, que estava em sua gaiola próxima à mesa, proclamou: família nova, tudo bem agora. Rimos todos, encantados com a precisão do comentário. Ele tem razão, observou Cida. É uma família nova, diferente, inesperada, mas uma família. Após o almoço, enquanto Cida ajudava a lavar a louça, Joaquim me chamou para um canto da sala. Mãe, tenho algo para confessar. No dia em que vim ver seu apartamento novo e disse que traria todos para morar com você, eu não estava pensando direito. Estava desesperado com as dívidas, com a pressão de Patrícia para mantermos o estilo de vida que não podíamos mais sustentar. Vi seu apartamento como uma solução fácil. Eu sei, filho, mas o que você não sabe é que me senti horrível depois. Percebi no caminho de volta para casa o quanto havia sido egoísta. Ia ligar para me desculpar, para dizer que tinha sido uma ideia estúpida. Mas então você marcou aquele encontro no apartamento bagunçado e tudo desandou de uma forma que eu nunca poderia prever. Sorri, tocando seu rosto como fazia quando ele era menino. Às vezes precisamos de um chacoalhão para enxergar a verdade, filho. Eu ia dar uma lição em você, mas acabei aprendendo algumas também. Que lições? Que nunca é tarde para recomeçar. Que família não é necessariamente quem mora sob o mesmo teto, mas quem se importa verdadeiramente. E que às vezes as melhores coisas da vida vêm de situações que parecem desastrosas no início. Naquele momento, Louro voou de sua gaiola, que agora mantínhamos aberta quando estávamos em casa, e pousou no ombro de Joaquim, surpreendendo a todos. Joaquim bom, declarou o papagaio. Família boa. Meu filho sorriu emocionado, tocando levemente as penas do pássaro. Obrigado, Louro. Você também é família agora. Quando Joaquim e Cida foram embora, fiquei sozinha com Louro,
contemplando o pôr do sol na varanda. O céu pintava-se de tons alaranjados e rosados, refletindo-se no mar como um quadro vivo. "Sabe, louro?", comentei com o papagaio que agora repousava confortavelmente em um poleiro que instalara especialmente para ele na varanda. "Quando comprei este apartamento, imaginei que seria apenas eu, meus livros e o mar. Nunca pensei que teria um papagaio falante como companhia." "Surpresa boa", respondeu ele, inclinando a cabeça como fazia quando prestava especial atenção. Ri, maravilhada com sua capacidade de interagir de forma tão apropriada. "Sim, uma surpresa muito boa." E enquanto o sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu com suas últimas cores do dia, refleti sobre como a vida, mesmo aos 72 anos, ainda podia surpreender. O apartamento que comprara pensando apenas em mim, acabara se tornando um refúgio não só para mim, mas para um papagaio maltratado, e de certa forma, para meu filho que encontrara coragem para recomeçar. Não era o plano original, mas como Louro dizia com sua sabedoria simples, tudo bem agora. E realmente estava. Nunca imaginei que aos 72 anos estaria aqui, contando essa história para vocês. Uma história que começou com um apartamento novo, um comentário inconsequente do meu filho, e terminou com uma família reconstruída e um papagaio salvo de maus tratos. Quando decidi comprar meu apartamento em Copacabana, após décadas de trabalho árduo na indústria farmacêutica, sonhava apenas com uma aposentadoria tranquila. Um lugar só meu, onde pudesse desfrutar do som das ondas e da brisa do mar, após anos dedicados a criar meu filho sozinha e construir minha carreira. Mas a vida tinha outros planos. A frase que Joaquim soltou ao ver meu apartamento novo: "Já vou trazer a minha esposa, a sogra, a tia da minha esposa e o papagaio para morar aqui com você", foi como um balde de água fria. Em segundos, vi meu sonho de independência se transformar em um plano de casa coletiva que eu nunca desejei. Aquela sensação de ter meus desejos ignorados, de ser tratada como um detalhe em vez de protagonista da minha própria vida, me levou a arquitetar um plano que, confesso, parecia infantil no início. Mostrar um apartamento propositalmente bagunçado para testar se o interesse deles era realmente em morar comigo ou apenas em um imóvel privilegiado em Copacabana. O que eu não esperava era que essa pequena armadilha revelaria tantas verdades ocultas. Os problemas financeiros do meu filho que ele escondia por vergonha, o casamento de aparências que mantinha com Patrícia e, mais chocante ainda, os maus tratos que o pobre louro sofria nas mãos de Marlene e Ivone. Lembro-me como se fosse hoje da expressão de horror no rosto deles ao entrarem naquele apartamento bagunçado em Botafogo. Como rapidamente o entusiasmo de se mudarem para o apartamento da praia se transformou em desculpas para irem embora o mais rápido possível. E como, no meio daquela encenação toda, um papagaio que só sabia gritar "socorro" começou a contar sua própria história silenciosa. O destino é mesmo curioso. Eu, que queria apenas dar uma lição no meu filho por sua presunção, acabei descobrindo uma trama muito mais complexa. Um casamento em ruínas, dívidas escondidas e um animal sendo maltratado. Como puxar um fio solto e ver todo o tecido se desfazer? A verdade é que, mesmo aos 72 anos, ainda tinha muito a aprender sobre família, sobre limites, sobre recomeços. Aprendi que não importa a idade que tenhamos, sempre é tempo de estabelecer limites saudáveis, mesmo com quem amamos. Aprendi que ajudar não significa necessariamente fazer tudo o que os outros esperam de nós, mas sim o que realmente beneficia a todos no longo prazo. Hoje, meu apartamento em Copacabana continua sendo meu, só meu, mas se tornou também um porto seguro onde meu filho pode visitar enquanto reconstrói sua vida, e onde Louro finalmente encontrou paz após tanto sofrimento. Ver o papagaio recuperar não apenas sua saúde física, mas também sua voz, passando do desesperado "socorro" para frases completas como "tudo bem agora" e "família boa", é uma das maiores alegrias da minha aposentadoria. Uma alegria que jamais planejei, mas que agora não consigo imaginar minha vida sem. Quanto a Joaquim, vê-lo enfrentar a verdade sobre seu casamento, suas finanças e começar de novo, mesmo aos 45 anos,
me enche de um orgulho que não consigo expressar em palavras. Não foi fácil para ele admitir os erros, vender a casa, alugar um apartamento modesto e reconstruir tudo do zero. Mas a liberdade em seus olhos quando nos visita para o almoço de domingo vale mais que qualquer conforto material que ele tenha deixado para trás. Patrícia, Marlene e Ivone saíram de nossas vidas, levando com elas a obsessão por aparências e status que quase destruiu meu filho. Às vezes penso que talvez elas também estivessem presas em suas próprias gaiolas invisíveis, repetindo padrões que aprenderam sem questionar. Se existe uma lição em toda essa história, é que nunca é tarde para recomeçar, para estabelecer limites, para dizer não quando necessário, e principalmente, para resgatar não apenas outros seres, como fiz com Loro, mas também a nós mesmos. Meu nome é Lívia Teixeira, tenho 72 anos, e quando comprei um apartamento e mostrei ao meu filho, nunca imaginei a reviravolta que isso causaria em nossas vidas. Mas hoje, sentada na varanda com Loro, observando o mar de Copacabana e esperando Joaquim para nosso almoço de domingo, não mudaria nada no caminho que percorremos. Agora, quero muito saber o que vocês acharam dessa história. Vocês já passaram por situação semelhante? Já tiveram que estabelecer limites com familiares que tentaram passar por cima dos seus desejos e necessidades? Como lidaram com isso? Façam como o Loro e não fiquem calados. Compartilhem suas experiências nos comentários. Cada história de vocês é importante e nos ajuda a criar uma comunidade onde podemos aprender uns com os outros. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias de vida, experiências e lições que só quem já viveu bastante pode compartilhar. Deixe seu like para mostrar que você valoriza essas histórias de vida real. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que podem se identificar e se beneficiar dessas experiências. E se você puder, considere nos ajudar com o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção do canal. Gravamos, editamos e publicamos vídeos diariamente, e seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo essas histórias até você. Mesmo uma pequena contribuição faz uma enorme diferença para mantermos o canal ativo e com conteúdo de qualidade. Acreditem! Cada centavo é investido para melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais histórias que possam tocar corações e, quem sabe, ajudar outras pessoas a encontrarem soluções para seus próprios dilemas familiares. Não se esqueçam de conferir também os outros vídeos do canal. Temos histórias sobre superação, recomeços, conflitos familiares, heranças emocionais e muito mais. Histórias reais, contadas por quem viveu, com a sabedoria que só os anos podem trazer. Agradeço de coração por terem acompanhado minha história até aqui. Foi um desabafo que me fez bem compartilhar, e espero que tenha tocado vocês de alguma forma. Como dizemos aqui no canal, Vovó Lembrou. Nossas rugas contam histórias, nossas cicatrizes guardam lições, e nunca é tarde para recomeçar. Até o próximo relato, e lembrem-se, cuidem dos seus limites com amor, mas também com firmeza. Foi assim que salvei não apenas um papagaio, mas também meu filho e, principalmente, minha paz na aposentadoria. Um abraço carinhoso desta vovó que aprendeu que mesmo aos 72 anos, a vida ainda reserva grandes surpresas e lições. Até a próxima!